Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de você somar valores em uma tabela com determinados critérios. Porque você que já usa o Excel, você utiliza a função soma. Só que imagine que você precise somar alguns valores específicos dentro da sua tabela. E você deseja que esses critérios sejam estabelecidos dentro da própria função. Então é muito melhor você aprender a usar essa função soma-C. É a função que através dela você vai conseguir atribuir critérios para somar. Então você vai resolver muitos problemas do seu dia a dia com essa função. Então fica até o final do vídeo. E antes de começar o conteúdo, já quero pedir para você se inscreva, marque o sininho para que você não perca os próximos vídeos e deixa o like se esse vídeo te ajudou. Deixa nos comentários o que você está achando dessa aula, o que você está achando dessa série de vídeos. Quero ouvir sua opinião, é muito relevante te ouvir, então deixa um comentário do que você achou dessa aula também, ok? Vamos lá para a aula. Eu tenho uma tabela que eu preciso preencher com essas informações. Por exemplo, no exemplo número 1, eu tenho apenas um critério que é regional. Tenho um regional e quero trazer os valores dessa tabela de acordo com a regional. No exemplo 2, eu tenho uma regional e tenho a unidade federativa. Então, tenho dois critérios e preciso trazer esse valor. Quando eu vou olhar o relatório de vendas, eu tenho uma coluna que tem um regional, eu tenho uma coluna que tem a regional e também tem a unidade federativa, o F aqui. Então, com essas duas colunas, eu consigo trazer os valores aqui, dessa coluna valor, que está aqui, ok? Então, eu consigo trazer os valores. Se eu utilizar a função soma, ele vai trazer a soma de toda essa coluna. Agora eu quero mostrar a função que você vai conseguir somar esses valores de acordo com o critério que você pré-estabelece dentro da função. Vamos lá para a função soma-C. A função soma-C é a função que vai somar e no final dela o C é para dizer condicional. Você consegue atribuir critérios na função para que ele some somente valores específicos. Vamos lá para dentro aqui do exemplo 1. Vou digitar aqui soma-C e você vai ver que a estrutura dela é bem curta. Você vai ver que ela pede um intervalo e um critério e por último ele pede um intervalo soma. Nesse último intervalo soma aqui, você consegue selecionar a coluna que tem os valores. Nas outras duas, intervalo, você vai selecionar a coluna que tem o critério. Então, sempre observe isso. Soma C, você vai selecionar a coluna que tem o critério, que é o intervalo. Depois, critérios, que é, no caso, a regional. Onde contém os critérios? Vou procurar aqui dentro da minha tabela de vendas, vou clicar na coluna inteira, que é regional, que é o intervalo, primeira etapa, ponto e vírgula, critérios. Qual que é o critério? O sul. Então, vou clicar nessa regional aqui sul. Tudo bem? Então, primeiro eu tenho que selecionar o intervalo, onde contém o critério, depois eu seleciono o critério. Agora, por último, ponto e vírgula, eu vou selecionar a coluna que contém os valores que eu desejo somar desse critério. Que no caso, essa coluna L aqui contém um valor. Tudo bem? Vou fechar aqui e vamos conseguir chegar nesse resultado. Quando eu clico e arrasto, eu chego aqui, ó, e consigo visualizar o total por regional, tudo bem? Se eu venho aqui, por exemplo, região sul, eu vou aqui filtrar, aplicar um filtro, sul, vou selecionar valor, Ctrl Shift e seta para baixo, ele vai retornar aqui na parte de baixo da minha planilha, 275.616, vamos confirmar aqui realmente esse valor. Então vamos lá, só para a gente poder entender melhor o que a função está fazendo. Ela está somando de acordo com os critérios que eu estabeleço dentro da função. Primeira etapa, ele pede um intervalo. Então eu vou selecionar lá dentro da tabela que eu vou somar. Eu procuro a coluna que tem um intervalo, que tem um critério, no caso. Vou selecionar a coluna que tem o critério, toda aquela coluna. E depois eu vou selecionar o critério que eu desejo somar. Então ele vai fazer como se fosse esse filtro que eu mostrei para você. Ele vai pegar a tabela inteira, vai filtrar somente os valores que eu atribuí no critério, na segunda etapa aqui, e depois ele vai somar somente a coluna dos valores lá, de acordo com o critério que eu estabeleci. Tudo bem? Agora vamos para uma segunda etapa aqui, que ela é um pouco mais difícil, porque a função soma-C, ela só tem um critério. Vou mostrar agora como você pode usar o soma-Cs, que aí nesse caso você consegue aplicar mais de um critério. Vamos digitar aqui, ó, soma-Cs. Você vai ver que a estrutura da função, ela modifica porque eu tenho um intervalo e ele traz aqui, ó, intervalo critério 1, critério 2, ele pode, e com essa função você consegue atribuir vários e vários critérios. Diferente da soma-C,
você tinha um intervalo soma na última etapa. Aqui ele já pede no começo. Então você vai clicar aqui e vai selecionar a coluna que contém o valor, que é essa coluna aqui. Tudo bem? Ponto e vírgula. Agora nós vamos para a segunda etapa, que ele pede o intervalo critério. Então eu não preciso nem voltar naquela tela, só vem aqui. Já que eu sei que o critério que ele está pedindo é regional e o F, eu seleciono algumas das duas para ser o primeiro critério, tá? Nesse caso, ele pede um intervalo critério e o critério. Então, qual é o intervalo critério? Regional. Ponto e vírgula, vamos lá. Já clico aqui na regional, beleza? Então, o primeiro critério, seleciono ele, regional, a coluna regional, e o critério daquela regional, ok? Agora vamos para a segunda etapa, que é o intervalo critério 2. Ele permite que você coloque vários critérios aqui. Então, nesse caso, ó, intervalo critério 2, eu vou procurar aqui, ó, a UF, ponto e vírgula, e vou selecionar o quê? A UF. Então, selecionei a coluna UF, agora selecionei a UF aqui, o critério. Finalizei a função, fecho com parênteses, Enter. E aqui eu vou conseguir chegar nesse resultado. Vamos validar? 132.000 sul. 132.000 aqui na região sul, Paraná. Vamos lá, sul. Vou selecionar. 132.670. Então o que a função faz? É como se ela estivesse fazendo isso mesmo. Ela fazendo filtro nas duas colunas e somando somente a última coluna. Tudo bem? Então é uma função que você tem diversas aplicações. Se você deseja evoluir, dar um próximo passo para algumas necessidades de vocês aí em relação a relatórios, eu recomendo que você assista a essa aula que eu vou deixar no card aqui acima. É uma aula sobre tabela dinâmica. Com tabela dinâmica você consegue substituir essa função utilizando tabela. Você consegue resumir de forma muito simples os dados e trazer vários critérios sem ter a necessidade de utilizar funções. Então vou deixar um card para você acessar esse conteúdo aí. Quero agradecer a sua atenção e por você ter chegado até o final do vídeo. Quero pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, seus amigos de trabalho, da faculdade. Deixe seu like também, se inscreva, marque o sininho para que você não perca as próximas aulas. Tudo bem? Até mais!